Notação polar para a notação cartesiana. Dado o vetor v de módulo v e orientação φ, calcule a componente horizontal, vx, e a componente vertical, vy. Então, eu vou representar de modo arbitrário um vetor v. Então, preciso de um eixo x, o eixo y, e aí eu vou desenhar uma seta que representa um vetor de módulo v e orientação φ. O módulo V é representado pelo tamanho da seta e a orientação φ é o ângulo entre o eixo x e o vetor. Se eu traçar uma linha vertical que passa pela extremidade do vetor sobre o eixo x, eu posso representar a componente Vx. Se eu fizer uma linha horizontal que passa pela extremidade do vetor sobre o eixo y, eu posso desenhar a componente vertical Vy. Agora, com esse desenho, eu posso visualizar aqui um triângulo retângulo formado pelo Vx, pela linha vertical usada para desenhar o Vx e pelo módulo do vetor. Então, a projeção horizontal Vx é o cateto adjacente do ângulo de orientação φ. Logo, o cosseno do ângulo φ é o Vx dividido pelo V. Isolando, então, o Vx, eu vou ter que o Vx é V vezes o cosseno do ângulo. Então, essa é a primeira equação para poder calcular a projeção horizontal. A projeção vertical y é igual ao cateto oposto ao ângulo de orientação φ. Logo, então observe aqui que essa linha pontilhada oposta ao ângulo de orientação é do mesmo tamanho que a projeção vertical. Então eu posso escrever que o seno do ângulo de orientação é Vy dividido pelo módulo do vetor. Ou seja, a projeção vertical do vetor V vai ser seu módulo vezes o seno de orientação, do ângulo de orientação. Aplicação. Dada a força em notação polar, F igual a 465 newtons, 147 graus, converta para a notação cartesiana. Então, primeiro, calcular a projeção horizontal. Para isso, eu vou usar a equação Fx igual a F vezes cosseno do ângulo. Então, a projeção é igual a horizontal, é o módulo vezes o cosseno do ângulo. Então, Fx será 465 vezes cosseno de 147. Então, 147 cosseno menos 0,838671. Então, a força horizontal será de 465 vezes menos 0,838671. Então, multiplicando agora vezes 465, a projeção horizontal da força será de menos 389,98 newtons. O segundo passo, calcular a projeção vertical. Para calcular a projeção vertical, vou fazer Fy igual a F vezes seno do ângulo. Então, a projeção vertical é o módulo vezes o seno do ângulo de orientação. Então, vai ser 465 vezes seno de 147 graus. Então, 147 seno, 0,544639 vezes 465 vezes 465 igual. A projeção vertical será de 253,26 newtons. Agora, eu posso escrever o vetor em notação cartesiana. Então, em notação cartesiana, a força vai ser igual a menos 390i 253j newtons. Notação cartesiana para notação polar. Dado o vetor v igual a Vxi
VYJ, calcule o módulo V e a orientação φ. Então, para fazer isso, eu vou representar esse vetor arbitrário V, Vx, Vy, desenhando um eixo x, o eixo y. Sobre o eixo x, eu vou representar uma projeção horizontal de tamanho arbitrário Vx, e sobre o eixo y, vou representar uma projeção vertical de tamanho arbitrário Vy. Traçando uma linha vertical pela extremidade do Vx e uma linha horizontal pela extremidade do Vy, eu encontro um ponto onde vai terminar o vetor que eu estou trabalhando. Então, eu tenho agora o vetor de módulo V e que forma um ângulo θ com o eixo dos x. Então, esse vetor é o vetor arbitrário que foi dado no exercício, agora sem valores numéricos. Depois vamos ver como é que fica com valores numéricos. Esse vetor com o Vx e a linha pontilhada vertical, que tem um tamanho igual ao Vy, formam um triângulo retângulo. Por isso, o módulo é calculado pela fórmula de Pitágoras. Então, eu conheço o Vx, ele vai ser dado no exercício, e eu conheço o Vy, na projeção vertical, também vai ser dado no exercício. Então, para calcular o valor do vetor, o módulo do vetor, o V, eu vou usar a equação de Pitágoras. Módulo ao quadrado vai ser projeção horizontal ao quadrado mais projeção vertical ao quadrado. Ou seja, o módulo vai ser a raiz quadrada de projeção horizontal ao quadrado mais projeção vertical ao quadrado. O ângulo com os eixos vem das funções trigonométricas. Então, se eu quiser calcular o ângulo θ, observem que eu coloquei θ porque não é a orientação. Eu vou calcular o ângulo que o vetor forma com o eixo x. E vou usar para isso a função trigonométrica. Por quê? Eu tenho um triângulo retângulo, que eu conheço a hipotenusa, eu conheço o cateto adjacente e eu conheço o cateto oposto. Então, para esse ângulo θ que eu desenho na figura, a hipotenusa é o módulo do vetor, o cateto adjacente é a projeção horizontal e o cateto oposto é igual à projeção vertical. Então, a tangente é definida como cateto oposto dividido por cateto adjacente. O cateto oposto do ângulo θ é a projeção vertical. O cateto adjacente é a projeção horizontal. Então, eu tenho que a tangente do ângulo com o eixo x vai ser projeção horizontal vertical dividido por projeção horizontal, Vy dividido por Vx. Também posso usar a definição de cosseno. Cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno vai ser o Vx dividido pelo Vy, ou seja, projeção horizontal dividido pelo módulo do vetor. E posso usar também a definição de seno. Seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno do ângulo que eu quero calcular vai ser o Vy dividido pelo V. Mas como essas contas vão me dar só o ângulo com o eixo x, depois de calcular o ângulo com os eixos, eu tenho que verificar em qual quadrante se encontra o vetor para então saber qual é a sua orientação, que é a questão da pergunta. Então, eu vou ter agora 4 exemplos, um para cada quadrante, para verificar como é que eu consigo ver finalmente a orientação do vetor. Aplicação, primeiro quadrante. Dada a força em notação cartesiana, F igual a 50 e 60J newtons, converta-a para notação polar. Então, para entender o que nós estamos calculando, eu vou fazer a representação desta força no plano cartesiano. As duas projeções são positivas, então eu tenho projeção horizontal, 50 newtons, projeção vertical, 60 newtons, fiz as linhas vertical e horizontal e representei o vetor. Então, agora eu consigo visualizar o que eu pretendo calcular. Para calcular o módulo do vetor, eu vou usar Pitágoras. Ou seja, força ao quadrado vai ser 50 ao quadrado mais 60 ao quadrado. 50 ao quadrado vai dar 2.500 e 60 ao quadrado
3.600. Então, a força vai ser 2.500 mais 3.600, 6.100. Então, o módulo da força vai ser a raiz quadrada de 6.100. Então, tirando a raiz, 78,102 é o módulo da força F. Para calcular o ângulo que forma com o eixo x, que está representado por θ, eu vou usar a definição de tangente. Então, a tangente vai ser o módulo da projeção vertical dividido pelo módulo da projeção horizontal. Vai ser 60 dividido por 50. 60 divide por 50. Então, a tangente do ângulo vai ser 1,2. Então, na calculadora, segunda função tangente, o ângulo vai ser de 50,194 graus. Agora, calculando a orientação. O vetor forma 50,194 graus com a orientação 0 graus. Isto porque o vetor que eu estou trabalhando agora está no primeiro quadrante. Então, a orientação do vetor vão ser os 50,194 graus, ou já arredondado, 50,2 graus. Assim, eu posso escrever o vetor em notação polar. A força F é de 78,1 newtons, 50,2 graus. Então, essa é a resposta para a pergunta feita. Aplicação segundo quadrante. Dada a força em notação cartesiana, F igual a menos 47i57j newtons, converta para a notação polar. Então, de novo, vou fazer o desenho dessa força, então a representação gráfica. Observe que o eixo x está aqui, o lado positivo, o eixo y está aqui, então o primeiro quadrante praticamente não aparece. Eu dei nesse gráfico destaque para o segundo quadrante. Então, eu tenho aqui a projeção horizontal, menos 47, a projeção vertical, 55, tracei as linhas horizontal e vertical e obtive o vetor de módulo V que eu preciso calcular. Então, para calcular o módulo do vetor, usar Pitágoras, então, força ao quadrado vai ser 47 ao quadrado mais 55 ao quadrado. 47 ao quadrado, 2.209. Então, a força F vai ser raiz de 2.209 mais 55 ao quadrado, 3.025. Então, somando 3.025 mais 2.209, a força F vai ser a raiz de 5.234. Então, raiz, a força F vai ter módulo 72,346 newtons. Para calcular o ângulo que forma com o eixo x, com orientação de 180 graus, então agora eu vou calcular o ângulo θ. Para calcular este ângulo, eu vou usar a tangente, vai ser força y dividido por força x. Então, 55 dividido por 47, porque eu estou usando módulo, então o sinal desapareceu. 55 dividido por 47 vai dar 1,170213. Então, o ângulo é, segundo a função tangente, 49,485 graus. Agora, calcular a orientação. Observem que o vetor está 49,485 graus antes da orientação 180 graus. Então, a orientação do vetor vai ser 180 menos 49,485. Então, esse está aqui menos, mais 180,
e eu vou ter que a orientação vai ser de 130,515 graus, ou seja, 130,5 graus. Então, agora, escrever a resposta, o vetor em notação polar, F é igual a 72,3 newtons, 130,5 graus. Aplicação, terceiro quadrante. Dada a força em notação cartesiana, F igual a menos 55 e menos 58 J newtons, converta para a notação polar. Então, desenhar esse vetor. Observem que agora tem destaque o terceiro quadrante. Então, o primeiro quadrante, entre as pontas, as extremidades dos x e y, está pequenininho. O segundo quadrante pequeno. Está grande, destacado o terceiro quadrante. Então, menos 51 newtons na horizontal, menos 58 newtons na vertical. Para calcular o módulo desse vetor, então, usar a equação de Pitágoras. Vai ficar 51 ao quadrado mais 58 ao quadrado. 51 ao quadrado, 2.601. Então, a força F vai ser 2.601 mais 58 ao quadrado, 3.364. Então, somando esses dois números, mais 2.601, eu tenho aquele resultado de 5.961. Então, a força F é a raiz de 5.961. A raiz deste número, então, é 77,233 newtons. Para calcular o ângulo que forma com o eixo x, eu vou usar tangente igual módulo de fy dividido por módulo de fx. Então, 58 dividido por 51 vai me dar 1,137. Então, segundo a função tangente, o ângulo é de 48,674 graus. Para calcular a orientação, como está no terceiro quadrante, este ângulo, o vetor está 48,674 graus depois da orientação 180 graus. Portanto, a orientação do vetor é 180 mais 48,674. Então, mais 180, e eu vou ter a orientação de 228,7 graus. Então, para escrever o vetor em notação polar, eu vou ter que a força F é de 77,2 newtons, ponto e vírgula, 228,7 graus. Aplicação, quarto quadrante. Dada a força em notação cartesiana, F igual a 50 e menos 64 J newtons, converta para a notação polar. Então, vou fazer o desenho, a representação da força. Então, 50 no eixo horizontal é positivo, o menos 64 no eixo vertical é negativo, e aí eu tenho meu triângulo retângulo. Para calcular o módulo, então, vou usar a Pitágoras, vou ter 50 ao quadrado mais 64 ao quadrado. 50 ao quadrado vai dar 2.500, mais 64 ao quadrado, 4.096. Então, 4.096 mais 2.500, a força F será igual à raiz de 6.596. Então, a raiz deste número, 81,216 é o módulo da força F. Para calcular o ângulo que essa força forma com o eixo x, vou usar a definição de tangente, módulo de fy sobre módulo de fx. 64 dividido por 50. 64 divide por 50, 1,28.
Então, a tangente do ângulo é 1,28. Segunda função tangente, o ângulo é de 52,001 graus. Então, para calcular a orientação, eu tenho que observar que o ângulo que eu calculei é antes dos 360 graus. Então, falta 52 graus para chegar na orientação 360 graus. Então, a orientação do vetor vai ser 360 menos 52 igual a 308 graus. Assim, escrever o vetor em notação polar me dá que a força F é de 81,2 newtons numa orientação de 308 graus.